Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nova edição dos Depoimentos Cariocas, a série criada pelo Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro para registrar as memórias e as reflexões de cariocas, natos ou de coração, sobre a nossa cidade. E quando eu falo dos cariocas de coração, eu já estou trazendo o assunto para a nossa entrevista de hoje. Porque aqui na nossa série já teve carioca de Minas Gerais, como o Rui Castro, carioca niteroiense, como é o caso do Roberto da Mata, e agora, mais recentemente, a Zezé Mota, carioca de Campos dos Goytacazes. Pois a partir de hoje temos também uma carioca nascida fora do Brasil, lá no Nordeste da África, lá nas bandas do Mar Vermelho. Uma carioca que depois viveu na Itália, onde estão as raízes da família dela. E só então é a entrevista que a gente vai acompanhar agora com a querida escritora Marina Colasanti, que vai contar pra gente como é que ela se fez carioca. Mas antes do papo, eu gostaria de agradecer ao prefeito Eduardo Paes, ao nosso secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita, à presidente do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, Rosa Maria Araújo, e ao meu colega na coordenação de promoção cultural do Arquivo Geral, Pedro Paulo Júnior, que é quem comanda a entrevista. É com você, Xará. Obrigado, Xará, Pedro Paulo Malta. Olá a todas e todos. Daremos continuidade à série Depoimentos Cariocas. Como ele mesmo falou aí, um projeto criado com o objetivo de registrar e difundir memórias e reflexões sobre o Rio de Janeiro do ponto de vista de quem já teve a cidade como objeto de trabalho. Nesta quarta entrevista do ano, gravada no dia 7 de abril de 2022, temos aqui a artista plástica, jornalista, escritora e feminista Marina Colasanti, que nasceu em 26 de setembro de 1937, na cidade de Asmara, capital da Eritreia. Só em 1948 veio com a família para o Rio. Pouco antes ainda passou por Trípoli, na Líbia, e pela Itália. Neta de um historiador de arte, professor, Marina esteve cercada pela arte desde cedo. Filha de Manfredo Colasanti e irmã de Arduino Colasanti, ambos atores, e sobrinha neta da grande cantora lírica Gabriela Besanconi. Durante os anos 50, estudou pintura com Caterine Baratelli. Em seguida, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes. Essa formação como artista plástica possibilitou, posteriormente, uma autonomia na realização de suas próprias ilustrações e suas obras. Já na década de 60, dá início à sua carreira como jornalista, trabalhando no Jornal do Brasil. Desenvolveu atividades na televisão também, como editora, e apresentou programas culturais. Lançou sua primeira obra, chamada Eu Sozinha, em 68. Desde então, são mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior, entre eles livros de poesia, contos, crônicas, livros para crianças e jovens, ensaios sobre temas como literatura, arte, problemas sociais e o amor. Traduziu importantes autores da literatura universal. Sua obra tem sido tema de numerosas teses universitárias também. Fez parte do primeiro Conselho Nacional de Direitos da Mulher e, durante 20 anos, também atuou com temas ligados ao feminino no mundo, trabalho do qual resultaram alguns livros. É uma das mais premiadas escritoras brasileiras, detentora de vários prêmios Jabutis, do Grande Prêmio da Crítica da APCA, do Prêmio Melhor Livro do Ano da Câmara Brasileira do Livro, do Prêmio da Biblioteca Nacional para a Poesia e de 2 prêmios latino-americanos, e foi várias vezes premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É casada também com o escritor Afonso Romano de Santana e tem 2 filhas, Fabiana e Alessandra Colasanti. Obrigado, Marina, por estar aqui. Maravilha. Obrigada a você, que honra. Pedro Paulo Júnior, pela apresentação
e por ser o primeiro a me entrevistar. Maravilha. Então vamos lá. Como é que foi essa chegada ao Brasil? Com 11 anos de idade. Não, O que te marcou mais nessa chegada? Eu cheguei com 10, porque 10. eu fazia anos em setembro, faço anos em setembro, e cheguei em maio de 48. A chegada foi surpreendente, não pela casa, pela mansão do Parque Lage, onde eu fui morar, mas pelo jardim, pelo parque que rodeava a mansão do Parque Lage. Foi o Parque Lage que mais te impactou na chegada ao Rio? Foi. O jardim ao redor, porque eu já tinha estado em muitas vilas renascentistas, do Conde 20 e de Anela Matteucci. Então, a casa, a mansão, não me impressionou tanto quanto o parque, a mata ao redor. Lembro que, na primeira noite, minha prima e eu, minha prima quase irmã, abrimos as janelas metálicas do quarto e entrou uma lufada de ar úmido e verde. E eu pensei, então é esse o ar que eu respirarei daqui para frente. E dito isso, adormeci. Que demais. Então foi a natureza que te impactou, né? Porque tem muita eu nunca tinha visto uma selva tropical. Isso Os bosques da minha infância eram ordenados, limpos, debaixo das árvores. Eu nunca tinha estado em uma selva tropical. Sim, o que estamos falando é do atual Parque Lage, que era a Chácara Lage, né? E queria que você contasse essa história um pouco, né? Que é o contato com com o Henrique Lage e a grande cantora lírica, né? Que você é sobrinha neta dela. Podia falar um pouquinho disso, como é que foi todo esse processo aí e no que deu aí? Eles se casaram em 1925 e se casaram na ilha de Santa Cruz, que eu conheci, que eu visitei recentemente, a convite do atual proprietário, Paulo Rebelo, dono do estaleiro Renave. Há uma ilha chamada Ilha do Viana, que desde sempre tinha um estaleiro. O estaleiro servia para Henrique consertar os itas, os navios da costeira, todos eles chamados ita. Lembra a música do Caymmi? Peguei um ita no norte e vim para o Rio morar. Meu avô foi padrinho do casamento de Gabriela, que eu sempre chamei de tia, apesar dela ser minha tia-avó. Tia Gabriela se casou com Henrique Lage na ilha de Santa Cruz, e viveram por um tempo nessa ilha. Meu avô, Arduino Colasanti,
não se hospedou na ilha, se hospedou com a família, minha avó, e meu pai, meu tio Veniero, se hospedaram no palacete que tia Gabriela havia adquirido e fazia questão de sublinhar com seu próprio dinheiro, frente à então Embaixada da Itália, que foi derrubada numa noite, porque estava tombada. E Manfredo, meu pai, voltou a se hospedar na ilha alguns anos depois, porque eu tenho uma foto dele numa lancha que fazia o transporte da ilha para o porto do Rio de Janeiro. E foi recambiado porque se meteu em política, e meu tio industrial não podia se meter em política, muito menos o sobrinho dele. Foi recambiado para ficar com seu pai. Então, ele tinha uma experiência carioca. E quando a guerra acabou, a Itália destroçada, ele pegou o primeiro navio que saía rumo ao Brasil e desembarcou no Rio de Janeiro, onde ele tinha parentes, um primo, 2 sobrinhos, 3 sobrinhos, e a tia Gabriela. E aí, vocês foram parar todos Nós demoramos 2 anos para arrumar os documentos, porque a Itália estava destroçada e foi difícil arrumar os passaportes. Eu ainda tenho a foto de nós dois com a minha mãe, porque entramos com o passaporte dela. Éramos crianças e não tínhamos passaporte. E chegamos em maio de 1948. Desde então, fomos cariocas. Na manhã seguinte, meu pai nos levou de manhã cedo à Praia do Arpoador. E como é que foi essa impressão? Eu me deslumbrei com as ondas cristalinas, porque no Adriático, quando havia as ondas, quando ventava muito e havia ondas, as ondas eram marrons, escuras, e me deslumbrei com a areia, porque a areia do Arpoador, naquela época, era muito, muito fina, escorregava das mãos, e a praia do Adriático, onde a gente ia, era só de seixos, era formada só de seixos. Então, então o Arpoador ficou sendo nossa praia dali para frente. Sim, muita história ali, né? Nessa praia depois. Você e seu irmão nadaram muito ali, né? Meu irmão foi o primeiro a dar a volta do Arpoador de noite. Eu fui a primeira a dar a volta do Arpoador de dia, a primeira mulher. Mas eu não me atrevi a dar a volta do Arpoador de noite, porque era muito perigoso. Eu temia ser agredida por tubarões, por peixes, por
peixes grandes, enfim, eu tinha muito medo de dar a volta à noite. Era atravessar do Arpoador para a Praia do Diabo, né? Aí, só a luz da lua. Tem que ter coragem mesmo. Mar aberto, né? Eu tive coragem para fazer essa travessia durante o dia, Sim. mas à noite não me atrevi. Marina, queria que você falasse, ficando um pouquinho mais na chácara, hoje o parque, né? Queria que você falasse sobre alguns aspectos, tipo o implúvio, né? Que é aquela piscina, os cômodos, a gruta, os lagos, o jardim, tudo que te marcou também, né? Que eu lembro que vocês brincavam muito ali, segundo seus relatos ali em livro. Fala um pouquinho. O implúvio, que não era uma piscina, não tinha cloro, foi pintado pela Escola de Artes Visuais, foi emassado pela Escola de Artes Visuais e pintado de azul. E puseram cloro, como se fosse uma piscina. Não era. Era um implúvio, porque a vila tinha um aspecto de Roma antiga. Foi feita por amor do tio Henrique para a tia Gabriela. Foi uma prova de amor ele fazer uma vila, inclusive se chamava Vila Gabriela, não se chamava chácara. Chácara foi chamada pela família. Olha só. E tia Gabriela acordava tarde, tomava um banho pelando e se queixava do calor, mas tomava banho pelando, se enxugava com uma toalha de linho e se maquiava. Nunca a vi sem maquiagem. Se maquiava, se penteava e saía sempre arrumada, com a roupa apropriada. Sempre a vi de brilhantes nos dedos. Tinha 2 brilhantes num dedo só, que se chamavam Sansão e Dalila. Meu tio Henrique dava presentes a ela de brilhantes e mandava ela abrir a boca e punha os brilhantes na boca dela, porque assim pareciam maiores, embora os que ele desse fossem muito maiores que todos. E dava a ela presentes. Ela precisava de botões para um vestido preto e ele deu montes de bichinho de brilhantes com que ela abotoava o traje preto, longo até os pés. E ela abotoava com esses broches de brilhantes, bichinhos de brilhantes. E tio Henrique dava sempre nome aos brilhantes
das óperas que ela cantava. Não sei se tinha Carmen, mas é provável. Que ele se apaixonou por ele ter se apaixonado quando ela se apresentou no Municipal cantando Sansão e Dalila. Ele mandou fazer aquilo tudo que foi depois a família Chakra, falou, né, que a família deu o nome de Chakra. Ele mandou fazer aquilo tudo para ela também, as outras coisas? Sim. As grutas. Não, as grutas haviam sido feitas por um francês, que agora não me lembro qual nome tinha, e a ilha chinesa também havia sido feita por esse francês. Era uma constante dos parques românticos, ter a gruta. E eu tenho uma foto que foi tirada quando me convidaram a fazer um filme na gruta, que nunca mais foi realizado. Olha, que filme é esse? Não sei. Não sei. Mas vários filmes foram feitos no parque. Jangada, que queimou na oficina, não, queimou na montagem. Uhum. Eu tenho uma foto desse filme com uma jiboia na mão. Lembro que eles botavam um coati para brigar com a jiboia e atiravam a jiboia em cima do coati. E o coati não reagia, porque tinha medo da jiboia. Olha só. E eles continuavam atirando a jiboia em cima do pobre coati. Olha só. E Marina, como é que foi o aprendizado do português? Vocês chegaram sem, você e Arduino chegaram sem falar português, aí foi se deparar com português? Meu pai contratou um professor corpulento, barrigudo e bastante idoso. Naquele tempo não se dizia idoso, se dizia velho, não se maquiava a velhice, que nos dava aulas num lugar muito impróprio, uma mesa com medalhões pintados, de porcelana pintada, rodeados por molduras de douradas, e cadeiras de petit point, que é uma forma de bordado milimétrico. E ouvíamos os gritos das pessoas que jogavam ludo. Naquela época se jogava ludo. Os torcedores de cada time gritavam muito na torcida. E o professor ouvia esses gritos, achava que fossem balidos de ovelhas. Não sei o que ele achava, mas ele nos disse, e foi surpreendente para duas crianças italianas, que ia a cavalinho de um ex-escravo para a escola. Ex-escravo era muito perto a escravidão para duas crianças italianas. A escravidão só tinha na antiga Roma. Para nós era muito perto
e a cavalinho de um ex-escravo. Nos surpreendeu muito. E depois, meu tio Arnaldo, que tinha uma lesão na espinha, ia ser operado nos Estados Unidos, porque naquele tempo não havia cirurgiões no Brasil para operar a espinha dele, ficava deitado na cama. E eu e meu irmão, deitados a cada lado dele, ele mandava comprar os gibis todos da banca, e lia para nós, traduzindo para o italiano. Foi a forma mais divertida que nós tivemos de aprender o português. Qual foi a primeira escola ou as escolas que vocês frequentaram, que você frequentou? Fui interna para o colégio do Alto da Boa Vista, das freiras, não sei se ursulinas ou se as ursulinas eram no primeiro colégio que eu fui em Como. E depois fui estudar no Liceu Franco-Brasileiro. Infelizmente, estudei no lado brasileiro e não no lado francês, porque teria aprendido francês na ponta da língua. E aí você ficou no liceu direto? Sim, até ir para o clássico. No clássico, eu escolhi o clássico em vez do científico, porque achava que o clássico era para pessoas mais inteligentes. Me equivoquei totalmente, porque o científico era para pessoas mais inteligentes. Mas eu tomei exemplo na minha prima, que estudava clássico, e aprendia grego, latim, filosofia, enfim, aprendia muito. Escolhi o clássico para cursar no Colégio Melo e Souza. E como é que surgiu esse interesse por estudar pintura com a Caterine? Fui vidrada em pintura desde cedo. Eu me lembro que eu desenhava quando a gente passava os verões em Petrópolis, porque ainda não havia ar-condicionado. E as famílias que podiam passavam os 3 meses de verão em Petrópolis, e os maridos flanavam. Iam ao Carlos Machado, namorar as subretes, e só subiam nos fins de semana. Me lembro de exibir meus desenhos na Casa de Petrópolis. Tia Gabriela tinha uma casa normanda na Avenida Ipiranga, que foi derrubada pelo pai de Luiz Áquila, para construir uma casa mais moderna. Lamentei muito essa destruição da casa normanda, porque amava muito aquela casa. E aí o ateliê da Caterina era na Joana Angélica também, Ipanema? E aí você tem uma memória marcante também. Foi derrubado, porque era um prédio tombado, e o ateliê dela foi derrubado. Era um ateliê
espaçoso, com um único quarto, uma cozinha e um banheiro. E a Caterina me chamava para tomar água, em vez de água, me dava sorvete. E aprendi a pintar com ela. Você passava o dia com ela lá, Não, estudando, passava pintando? às tardes. Às tardes. Pintando e desenhando. E como é que foi? Aí dando entre a Escola Nacional de Belas Artes e essa época aí, por exemplo, você ia, fazia umas visitas à Europa para ver com a sua tia também, sua tia-avó. Como é que eram essas viagens, assim? O que ficava de impressão quando você fazia essas viagens entre Rio de Janeiro e as cidades na Europa? Não, eu fazia essas viagens mais tarde. Foi mais tarde? Falo disso no meu mais recente livro, Vozes de Batalha. E falo das minhas visitas à minha tia Gabriela. Eu ia visitar prevalentemente a minha avó e meu tio Venheiro, figurinista e cenógrafo. Eu aprendi a arte debruçada na prancheta dele, porque vinha uma desenhista para os figurinos e outro desenhista para os cenógrafos, para os cenários. E eu ficava debruçada na prancheta da figurinista e me surpreendia dela utilizar borracha. Então, os adultos também podem apagar? Eu me perguntava em silêncio. E assim fui introduzida no mundo das artes. E qual era a diferença de impressão que você tinha estando no Brasil, no Rio, né? Quais cidades lá na Europa, lá? O convívio, as pessoas, essas coisas. Eu sempre fui de paladar e de coração, sempre me mantive italiana. Salvaguardei minha língua materna de propósito. Meu irmão Arduino já não falava mais italiano. Me pedia para falar português porque para ele era mais fácil falar português. E eu salvaguardei a língua italiana de propósito, porque era minha maior identidade. E então, eu voltava para Roma, minha cidade italiana preferida, e ficava numa esquina, rodava a cabeça e tudo era harmonia. Enquanto no Brasil rodava a cabeça e tudo era desarmonia, tudo estava desarmônico. Os prédios, as favelas, que agora se chamam comunidades, destoavam. O gap social destoava de tudo. O Parque Lage era dissonante das favelas.
O Rio tem esse poder, né, de ter recantos assim e lugares desarmonizados e lugares harmonizados, né? Já é. E voltando então para os seus estudos, como é que foi a chegada na Escola Nacional de Belas Artes, que era ali no centro? Aprovada em segundo lugar, porque já estudava pintura, já desenhava muito bem, e fui aprovada em segundo lugar. Quando meu irmão foi reprovado e depois de um tempo aprovado na escola de engenharia, em lugar nenhum, foi mandado um telegrama para ele, de parabéns. Meu tio e minha avó mandaram um telegrama para ele de parabéns. A mim não me foi mandado telegrama nenhum, embora tivesse passado em segundo lugar. E como é que era como é que era o ambiente ali? Era no centro, né? Era onde hoje é a Como era na época, né? Era onde hoje é a Funarte. Era muito íntimo o ambiente. Eu poderia dizer prazeroso, mas prefiro dizer íntimo. A gente levava um sanduíche para o almoço e almoçava nas galerias cheias de estátuas de gesso, estátuas gregas de gesso. Lembro especialmente de Laocoonte e as serpentes, que me impressionava muito. Você tem colegas depois, até hoje? Quando acabei a escola, fui fazer gravura em metal com Orlando da Silva, na escolinha de Augusto Rodrigues. Amei muito fazer gravura em metal, mas porque precisava de um emprego, e gravura demoraria a me manter, porque o preço da gravura era muito inferior ao valor da gravura. E eu demoraria a me sustentar com a venda de gravuras. Então, precisava de um emprego porque queria me tornar independente e fui buscá-lo com os meus amigos. Milor Fernandes e Lenquer me arrumaram um emprego de repórter no Jornal do Brasil. E aí a minha vida mudou para sempre. Então, nós vamos chegar lá, estamos chegando, que vai ser com a pergunta do nosso primeiro convidado aqui, sempre temos convidados para fazerem perguntas, que é do jornalista e publicitário Armando Strozenberg. Vai lá. Estou muito contente de estar aqui hoje. Marina já foi, né, e será homenageadíssima sempre por uma história absolutamente especial e muito singular dentro do especial que é esse mix que o Rio de Janeiro conseguiu fazer. E a partir daí, eu acho que, independentemente dos 60 livros ou mais, né, toda a história inacreditável de Marina, né, linda, eu acabei tendo a oportunidade de participar dessa história há muito tempo, e para isso eu convido as pessoas e a Marina para, nesse momento, fazer uma viagem de volta, né, para o final dos anos 60, quando eu tive a oportunidade de, já na qualidade de jornalista, trabalhando como redator na
editoria internacional do Jornal do Brasil, que era disparadamente, né, o veículo mais importante, mais influente da imprensa brasileira. E eu recebi fui indicado pelo Alberto Dines e pelo Carlos Lemos, que é um editor-chefe e redator-chefe da redação, para me mudar para o Caderno B, para ser repórter do Caderno B. E lá chegando, né, um dia marcado, uma hora marcada, eu me apresentei à pessoa a qual eu deveria me dirigir. E, para minha surpresa, né, eu percebi que não apenas eu estava conversando com Marina Colasanti, né, mas eu conversava também com a subeditora do Caderno B. Vocês podem imaginar a surpresa, né, que estava embutido, digamos assim, naquele momento, nos profissionais que literalmente se davam conta de que iriam trabalhar sob a chefia de uma mulher, né? O que hoje parece absolutamente banal, mas naquele momento realmente era algo fora do comum, no mínimo. Lembrando que o editor do caderno, como todos os repórteres, né, realmente eram homens. E Marina era a única mulher, né, que participava desse processo. E a partir daí, o relacionamento, né, foi crescendo e eu fui percebendo que eu estava diante de uma personagem única, né? E essa história é uma história que vem desde então, e eu queria aproveitar essa oportunidade, né, essa extraordinária oportunidade que o Rio de Janeiro tem de conhecer melhor essa personalidade carioca de verdade hoje, seria saber, do ponto de vista dela, né, o que era, né, realmente, o que significava, como era o processo interno dela, como é que ela lidava com o fato de que nos anos 60 ela tinha essa função, né, de chefiar homens. E então essa é a pergunta que eu deixo com ela, e eu tenho certeza que nós vamos nos deliciar mais uma vez com mais uma história de Marina Colasanti. Eu não me surpreendi por serem todos homens. Quando cheguei no Caderno B, como repórter, também eram todos homens, mas todos me ajudavam. Todos eram solidários comigo. E eu lidava muito bem com o fato de ser a única mulher. Meu primeiro entrevistado foi um Lulu da Pomerânia, porque me mandaram cobrir um desfile de cães, e o Carlos Lemos, chefe da redação, gostou muito do meu texto, porque eu comparava as patas do Lulu da Pomerânia com tacos de golfe. Ele achou isso muito original. E dali me mudei de repórter para redação, logo fui cronista, chefe da redação, subchefe do Caderno B. Foi um processo progressivo e natural. Então, assim, você fez de tudo, né? Na área, jogou em todas. E essa história é ótima. Então, você sempre teve os aspectos... Além de subeditora, fui promovida a cronista, cronista do Caderno B, que era como se chamava o segundo caderno do Jornal do Brasil. Era tudo.
Quando a gente passava no fim de semana na praia, estavam todos lendo o Caderno B e a crônica do Caderno B. E fui ilustradora também, e de moda, sobretudo de moda. E Leia Maria e eu lutamos para que as mulheres pudessem ir à redação de calças compridas, porque não era permitido ir de calça comprida às mulheres na redação. E Leia Maria e eu vencemos essa batalha. Só havia um banheiro feminino na redação do Jornal do Brasil. Isso explica porque havia poucas mulheres. Que é isso, hein? Você foi cronista, né? A cidade te inspirava muito para fazer as suas crônicas? Como é que era a frequência disso? Do quanto a cidade te inspirava para você escrever? Não sei. O tempo de cronista do Caderno B ficou muito distante para mim. Hoje, a cidade me inspira para fazer as crônicas que eu publico na quinta-feira no meu site. Maravilha, fala um pouco disso aí, então. A última crônica foi sobre a morte da Lígia Fagundes Telles. Sim. Minha amada amiga, Lígia Fagundes. E eu contei que Clarice, porque elas duas eram muito bonitas, Clarice aconselhou a Lígia: quando posar para as fotos, não sorria, porque podem pensar que somos levianas. E desde então, Lígia posou séria nas fotos, muitas vezes empunhando um par de óculos, não sei se porque a fazia parecer intelectual, ou porque tinha um defeito ocular, precisava usar óculos na vida real. E, Marina, você recebeu vários prêmios, né? Um deles foi o conto Eu Sei, Mas Não Devia, que ganhou o prêmio Jabuti, né? E aí é um conto ainda considerado muito atual, né? Que foi publicado justamente no Jornal do Brasil em 72. É uma crônica. Todo o cenário... Oi? É uma crônica, não é um Sim, uma crônica. E aí, assim, todo esse cenário teve como pano de fundo o próprio Rio de Janeiro. Como é que foi? Como é que foi a feitura dessa crônica? Não me lembro. Sei que eu parti de um apartamento que a dona dizia que ela amava, e precisava fechar as cortinas para não ver os fundos, para não ver o poço de arejamento do apartamento. E eu me perguntei por que ela amava tanto esse apartamento, se não tinha vista nenhuma, se precisava fechar as cortinas que impediam o ar de entrar, impediam a luz de entrar, para não ver o poço de arejamento, e para não ver os outros apartamentos que davam frente para o apartamento dela.
partir disso. Partiu disso. É. Perfeito. É uma inspiração da cidade, porque Sim. em Copacabana se usavam muito apartamentos que ocupavam quase um quarteirão inteiro, com poços de arejamento enormes, em que os apartamentos davam uns para os outros, fora os que davam para a rua. Sim. Agora vamos para a segunda pergunta do convidado, Sim. da pintora Ira Etz. Vamos lá. Bom dia, comadre. Tudo bom? Fui convidada para fazer perguntas para você. Vou ver se eu não sou muito indiscreta ou se eu consigo perguntar. Olha, eu conheci você através do Arduino, seu irmão. Nessa época, nós tínhamos 15 anos. Você era aluna de pintura da Catarina Baratelli, uma excelente professora com um ateliê lindo na Vieira Soto, na cobertura de um prédio antigo. E você era exímia pintora. Daí você mudou um pouco, resolveu que você queria ser gravurista. Então você foi fazer gravura num ateliê maravilhoso também, no centro da cidade. Você ia de ônibus para lá para fazer gravura, estava entusiasmada. Eu acho que talvez você tenha comprado uma prensa. Enfim, você se dedicou de corpo e alma à gravura. E mais tarde você resolveu entrar para a Escola de Belas Artes. Então você está nesse ambiente que é o ambiente que eu te conheci. E você, aí fiquei pensando como é que essa pessoa que virou uma carioca, que passou a ser carioca pelo mar, pela praia. Você tinha amigos que pegavam onda, pegavam jacaré antes do surf. Nós somos antes do surf. E na areia, no colorido carioca, você ficou uma menina carioca, toda bronzeada, com biquínis lindos que você mesmo costurava, porque você também sabe costurar. A pessoa nem sabe quantas prendas você tem. E como você virou então uma carioca, seu colorido mudou, a maneira de você olhar, você virou uma carioca. Só faltou ser assim um pouco mais assim, desfilar numa escola de samba. Também não chegou a tanto, mas você é uma carioca. Porque você morava no Parque Lage com uma vegetação tipicamente tropical, as cores, tudo. Você vivia um Rio de Janeiro que nós vivemos com essa luz do Rio de Janeiro. E você ficou uma carioca, pintora, artista plástica. E um dia você descambou para a literatura. Eu queria saber como que você pensou isso? Se você pensou que você decidiu, alguém fez a sua cabeça, ou você sabia contar histórias muito bem, que você sempre soube contar história, contar um caso, relatar alguma coisa, e se você resolveu botar isso na máquina de escrever e começou a escrever. Então a curiosidade é essa. O que te fez escolher a literatura? Então é isso, uma carioca italiana, uma italiana carioca italiana, essa mescla deu samba. Então tá, um beijo, tchau. Tchau, Ira. Eu sou uma carioca italiana e africana. Sou de 3 continentes. Porque eu nasci na África e cresci na Itália e me mudei para o Brasil. Então, sou uma carioca italiana africana. Eu me mudei para a literatura porque, escrevendo crônicas
e tendo a aprovação das pessoas, foi um passo. Quando eu chegava em casa, botava a lauda do jornal, naquele tempo se chamavam laudas, as folhas de papel do jornal, botava na minha máquina Olivetti 22 e comecei a escrever, comecei a datilografar o primeiro livro, que se chamou Eu Sozinha. Me inspirei em Thiers Martins Moreira, que escreveu um livro simples, direto, sobre a casa dele. Eu procurei escrever um livro simples, direto, sobre o único sentimento que eu conhecia, a solidão. Por isso o título é Eu Sozinha. Deslizei para a literatura porque foi um processo inevitável. Eu tinha lido, era leitora frenética, tive a minha epifania leitora aos 6 para 7 anos de idade com meu irmão Arduino, porque quando nos mudávamos, e nos mudávamos muito durante a guerra, quando nos mudávamos para uma cidade onde não tínhamos amigos, nem podíamos brincar na rua, nossos pais iam à livraria e compravam um monte de livros para nós dois. E nós passamos as tardes lendo. Quando cansávamos de ler, porque de manhã íamos à escola, cada um ia à sua escola, e Arduino me levava à minha. E quando nos cansávamos de ler, começávamos a fabular. Lembro que fabulamos de uma tribo africana em que as mulheres tinham os peitos caídos de tanto amamentar filhos, e uma delas jogava o peito para longe, por cima do ombro, e atingia pessoas, cabanas, derrubava cabanas, enfim, inventamos um tapete voador, porque lemos numa coleção A Escada de Ouro, escada que eu estou subindo até agora, lemos a Ilíada, a Odisseia, Os Três Mosqueteiros, As Mil e Uma Noites, Orlando Furioso, Robinson Crusoe, O Anel dos Nibelungos, Os Mitos Gregos, e por aí vai. Lemos muito, porque nossos pais compravam, distraídos, a coleção Escada de Ouro tinha sido implementada pelo regime fascista e estava destinada a 3 níveis de idade, um para os pequenos, um para os jovens e um para os jovens leitores, que hoje em dia significa 18, 19 anos. E nossos pais eram distraídos e ora compravam os livros para crianças, ora os livros para adolescentes. Assim que lemos alternadamente livros para crianças e livros para adolescentes. E foi minha epifania leitora.
Então, continuei lendo, estava muito... tinha lido muitos livros quando comecei a escrever crônica. Isso me levou a escrever também muitos livros. Que bom. Marina, você fez parte do primeiro Conselho Nacional de Direitos da Mulher, em 85, né? Como é que foi essa sua participação no Conselho em que você representava o Rio de Janeiro? Ruth Escobar, que havia feito o arrazoado do Conselho, no arrazoado constava que tinha que ter uma escritora. E eu era a única escritora feminista. Então, fui eleita para um mandato de 4 anos. Mas eu era uma feminista independente, porque os artigos que eu escrevia para a Nova eram, sem sombra de dúvida, feministas. Mas eu não sabia os jargões feministas, tinha lido muitos livros de feministas, mas elas, felizmente, não usavam jargões nenhum. Detesto pessoas que escrevem com frases feitas. Eu entrava, no princípio, eu entrava muda e saía calada. Aos poucos fui me soltando. Sim. Lembro que participamos em 1996 de um seminário em Illinois, da Universidade de Illinois, patrocinado pela brasilianista Peggy Sharp. Era um seminário fechado, só para especialistas em literatura feminina brasileira. Éramos 4 escritoras convidadas, Helena Parente Cunha, Lia Luft, Lígia Fagundes Telles, que em absência escreveu uma carta com suas opiniões sobre o tema, e eu. As 4 deveríamos fazer uma conferência relativa ao tema, e as 4 brasilianistas especializadas na obra de cada uma deviam fazer uma análise da obra de cada uma e relativa ao tema. Helena Parente Cunha e eu fomos as únicas que declaramos que a nossa escrita era feminina, porque víamos o mundo com olhos de mulher, e os olhos de mulher enxergam o mundo de maneira diferente dos olhos dos homens. As outras declararam que a escritora pode se transformar em qualquer pessoa, pode entrar na pele de qualquer personagem, seja ele homem, mulher ou mesmo bicho. Eu continuo achando que o escritor ou escritora fala do seu ponto de vista. E o ponto de vista altera muito a percepção do mundo. Com certeza. Agora, Marina, reta final aqui,
umas perguntinhas que a gente costuma fazer para os depoentes, umas ligeiras. Qual o maior carioca que você conheceu? Meu marido, Afonso Romano de Santana, que é de Juiz de Fora. Mas é carioca. É, poeta, altíssimo, carioca igual. Com certeza. E o seu bairro preferido? Ipanema. E a Praia do Arpoador. Continua sendo minha praia preferida, embora eu não vá à praia há muitos anos. E time do coração? Time do coração é Fluminense, porque quando eu cheguei no Brasil, as crianças me perguntavam: qual é o seu time? Qual é o seu time? Eu olhei em volta e vi a camisa tricolor com as cores da bandeira da Itália. Eu disse logo: é Fluminense. E Fluminense fiquei desde então. Olha só, hein? Essa referência aí é única ouvindo falar. Fluminense acaba de ganhar a taça. Sim. Verdade, é verdade. Acabou de ganhar. Escola de samba. E Flamengo é um clássico do futebol brasileiro. Enfrentamento dos dois times. Fluminense andou perdendo muito. É verdade. Mas agora se levantou. Botou o Flamengo que estava arrasando aí, ó. Depende do técnico. Deixou de arrasar o Fluminense que arrasou. E escola de samba, Marina? Qual é a sua preferida? Qual é a escola de samba de coração? Mangueira, claro. Claro, isso aí. Mangueira. É a melhor das escolas de samba. É a que tem mais ginga, mais requebrado, mais emoção. Porta-bandeira e sambistas ótimos. Então é isso, Marina. Muito obrigado. Demais. Foi uma honra conversar, um prazer enorme saber dessa trajetória toda aqui. Uma carioca incrível, multifacetada. Foi incrível. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo aqui. Tá. Obrigada a você, Mauro. Queria agradecer, Mauro então. Júnior. Isso. Agradecer aos companheiros de trabalho do setor de promoção cultural, coordenador Pedro Paulo Malta, que fez o suporte aí na sua casa, Marina, e a Bruno Fontes, que operando os cortes aqui. Agradecer também à Prefeitura do Rio, a Segov, Secretaria de Governo e Integridade Pública e a toda a equipe do Arquivo Geral da cidade. Obrigado, Marina. Até breve aí. Obrigada a você. A gente se vê. Tá bom? Beijo. Obrigada a você que fez perguntas inteligentes e sensacionais. Indispensáveis. Tá bom. Até breve. Até já.